Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião aqui da segunda jornada. Voltamos aí, né, pós-recesso escolar, e hoje nós vamos para a reunião de número 8, ok? Talvez vocês estão se pensando, né, quem é esse, né, hoje, uma cara diferente, né? Estava acostumado com o professor Afonso, mas enfim, eu vou estar seguindo com vocês e tá? Essas 3 reuniões que faltam aí, né? Reunião de número 8 hoje, a 9, semana que vem, e a reunião 10. Então, eu vou estar finalizando com vocês aí esses encontros que faltam aí na segunda jornada e para a gente concluir, tá certo? E poder finalizar aí a segunda jornada que o professor Afonso fez com vocês muito bem. Boa noite, professora Dejaneide. Seria isso? Seja bem-vinda, professora, novamente. Boa noite. Deixa eu apresentar a tela. Então, pessoal, nós temos aí... Deixa eu ver se chegou mais uma galera. Deixa eu ver aqui quem está. Ok. Então, pessoal, nós temos aí 10 minutinhos de acolhimento. Então, hoje é vocês que vão estar me acolhendo, né? Não é eu que vou estar acolhendo a turma. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, né? Para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Então, eu me chamo Joselito, ou pode me chamar também de Celito, né? Muitos me conhecem mais por Celito também. Também sou formado em Sociologia, sou da área de Sociologia. Sou também formado em Geografia, tenho mestrado em Ciências Sociais e tenho pós-graduação em Geografia, né, pós-graduação em Literatura, também gosto muito de literatura, e eu sou da cidade de Tibagi, tá? Então, pertenço ao núcleo de Ponta Grossa, trabalho aqui num colégio cívico-militar, estava conversando com o professor Roberto que a minha cidade é bem pequenininha, só temos 4 colégios, e eu trabalho em um que é cívico-militar, tá? Lecionando aí as disciplinas de Sociologia, segundo ano, o itinerário, terceiro ano, Governo e Cidadania, e a disciplina de Geografia eu trabalho com ensino fundamental, tá certo? Então, esse seria um pouco de mim, né? Gosto muito também de fazer outras coisas, gosto de fazer trilha, caminhada, gosto de fazer um churrasco, gosto de futebol, sou São Paulino, desculpe se tem corintiano aí, ou palmeirense, ou flamenguista, mas também sou São Paulino, e também sou fotógrafo nas horas vagas, né, até estou fazendo curso de fotografia, trabalho, né, que a gente, professor, tem que procurar outros recursos, né, também, né, acredito que muitos aqui também fazem algumas outras coisas, né, além da profissão, né, na educação, e eu trabalho nas horas vagas com fotografia também. Não tanto, porque hoje, cada vez mais, né, os recursos tecnológicos estão dominando, né, acho que até vocês tiveram uma aula que eu estava olhando ali nas reuniões, uma aula sobre a questão da IA, né, inteligência artificial. Então, hoje a gente, cada vez mais, infelizmente, os recursos tecnológicos estão dominando a nossa área na fotografia. Vem para ajudar, mas em certo ponto a gente fica um pouco meio descuidado, né? Mas esse seria um pouquinho de mim aí. E aí vou estar finalizando, retornando de novo, vi que entrou alguns colegas aí, vou estar finalizando com vocês esses últimos 3 encontros que faltam, tá? Então, a gente vai finalizar aí essas 3 reuniões, dar uma olhada no portfólio ainda de quem entregou por último, e principalmente o encerramento que está relacionado com o relato, né? Que vocês têm que apresentar, né? Tanto fazer a entrega quanto a apresentação. Que aí no finalzinho da reunião a gente pode estar verificando bem certinho aí quem pode começar, e às vezes alguém já terminou, já quer, enfim, enviar para dar uma olhada, e a gente vai estar vendo aí o relato de vocês, tá certo? Eu vi que entrou aqui a professora Cristiane. Boa noite, professora, seja bem-vinda Boa novamente. noite. Professor Júlio também.
Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Elvira. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente bem, aos formadores obrigada. de Sociologia. Nada. Então, vamos lá. Esse encontro de hoje, da reunião número 8, a gente vai ver um tema que é desenho como narrativa, tá certo? Então, hoje a gente vai ver como o desenho, ele pode ser visto não só em outra disciplina. Porque quando a gente fala em desenho, a gente pensa assim, né? Poxa, quem trabalha desenho? Só o professor de artes, né? Então, a gente pensa que, às vezes, o desenho, ele é só visto para ser trabalhado na disciplina de arte. E como a gente pode usar o desenho na aula de sociologia? Eu mesmo tenho muitas experiências em sala de aula, que eu tenho trabalhado com os meus alunos em sociologia, com recurso de desenho. Então, hoje a gente vai estar compreendendo como o desenho ele pode ser uma linguagem interpretativa, né, como a gente pode analisar com o desenho várias questões que faz o pensamento sociológico analisar, seja na política, seja na educação, seja na saúde, no trabalho, enfim. Então, são várias questões e que o desenho ele pode ser visto como um material de apoio para o professor no contexto dele em sala de aula, tá certo? Boa noite, professora Nilda, seja bem-vinda, tudo bem? Deixa eu colocar em modo de apresentação inteiro aqui, fica melhor. Então, pessoal, antes da gente começar o nosso relato de hoje, né, sobre o que nós vamos falar na reunião de hoje, número 8, sobre desenho criativo, tem um recadinho importante que tem que passar para vocês, né, sobre um tema aqui. Na verdade, esse período aqui já passou, né, a data, porque essa reunião aqui foi feita, esse material antes do recesso escolar, então aqui está aparecendo uma data que foi antes, tá? Mas é um recado, mesmo assim, que não deixa de ser importante do nosso excelentíssimo secretário Rony Miranda. Beleza? Então vou colocar aqui e a gente já segue. Quero falar com você, professor, professora, formador, formadora, sobre um convite tão importante. Vocês sabem que este ano de 2025 nós vamos ter a consulta de diretores, que é um processo democrático de escolha dos novos líderes das escolas, da comunidade escolar de todo o estado do Paraná. Então eu quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu para ser diretor, então que se faça inscrição para ser diretor. As inscrições vão até o dia 18 de julho, tem tempo, então, mas é um processo que eu sei que você precisa conversar com a família, fazer uma boa reflexão sobre essa decisão. Mas muitas vezes, professor, você faz um trabalho em sala de aula que é assim muito importante, que tem dado resultados incríveis, que agora precisa levar isso para toda a tua escola. Então eu quero fazer esse convite para você ser candidato a diretor, na tua comunidade escolar. A possibilidade de você ser candidato, elas estão muito mais abertas agora. Ou seja, você pode trabalhar numa escola e ser candidato em outra, enfim, não tem aquelas travas que anteriormente tinha. Um ponto importante, professor, professora, é que você precisa ter o curso do PDL, o curso da Secretaria de Estado de Educação, que é um programa de desenvolvimento de liderança. E tem uma notícia boa para você. A gente está abrindo as inscrições do curso do PDL, está aberto nesse exato momento. Encerra-se agora dia 1º de julho. Então, se você falta uma carga horária pequena, faz inscrição e conclua o PDL para você estar habilitado a poder ser candidato a diretor. Essa é um princípio. Ou você precisa ter um curso na área de gestão, uma pós-graduação na área de gestão escolar. Reforço mais uma vez o convite. A gente fica muitas vezes pensando, será que eu teria capacidade de ser diretora de uma escola? Será que eu tenho essas competências desenvolvidas em mim? Eu vou te dizer pessoalmente, eu, Rony Miranda, professor Rony Miranda de História, eu aceitei o desafio de ser diretor de uma escola
muito cedo, logo que eu assumi o concurso, depois de 2 anos já concorri ao pleito de ser candidato a diretor. E foi um dos momentos que eu mais me desenvolvi profissionalmente quanto diretor, porque você tem todo um contexto que você precisa trabalhar todos os dias, que vai desde RH, parte de conflito, administrativo, aprendizagem. Você fica pensando, mas aí você não está me animando, Rony. Mas eu quero dizer assim, que também foi um momento de muitas realizações, que a gente conseguiu melhorar os indicadores educacionais da escola, a gente conseguiu melhorar a parte de infraestrutura da escola também, em especial a aprendizagem dos estudantes, reduzimos o abandono. Você consegue ver a olho nu a transformação na vida de meninos e meninas da tua escola. E isso é só nessa função da direção escolar. E hoje estou como secretário de Estado da melhor educação do Brasil, liderando uma rede, a terceira maior rede do país. Mas tudo começou lá atrás, como diretor de escola. Então, acredita em você, acredita na tua capacidade, na tua competência de fazer a diferença na educação do seu bairro, da sua cidade, e assim melhorar ainda mais a educação do nosso estado e do nosso país. Reforço mais uma vez este convite. Venha fazer parte desse grande grupo de líderes escolares. Ser diretor da melhor educação do Brasil. Obrigado e vai lá e confirma a tua inscrição. Muito bem, né? Então, esse é um recadinho do nosso secretário, Rony Miranda, sobre consulta aos diretores, né? Então, quem tiver interesse aí pode estar verificando o processo, né? Como acontece. Só voltar aqui de novo. Deixa eu ver quem entrou aqui, só para me dar um oi, né? Para não passar batido. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Sei na região de vocês, mas aqui na minha, em Tibagi, tá frio, hein? Vou voltar aqui de novo. Eu tinha dito só que minha internet ela tá dando um pane aqui. Ela já volta aqui. Aí, agora sim. Agora vamos que vamos. Então, como eu tinha falado, e quem chegou agora, depois, né? A reunião hoje, de número 8, ela é uma reunião que vai se basear a nos mostrar como a gente pode trabalhar, né? O desenho como narrativa, tá? Então, a gente pode ver que o desenho pode, sim, muitas vezes, ser usado, sim, na aula de sociologia, por que não? Então, com o desenho a gente pode fazer, sim, uma imaginação, né, como diz o sociólogo, um dos grandes pensadores da sociologia americana, né, o Charles Mills, né, ele dizia que né, a ideia é ter uma imaginação sociológica. Então, o desenho, com certeza, quando a gente usa nas aulas de sociologia, a gente consegue, sem dúvida, com o desenho, fazer os nossos alunos ter uma reflexão melhor. Eu mesmo, assim, eu costumava fazer um trabalho com o primeiro ano, quando eu tinha sociologia, né, no primeiro ano, agora nós não temos mais, né, só a partir do segundo ano, mas aí eu implementei no segundo ano, né. Eu trabalho com eles o desenho, criando uma sociedade. Lá no primeiro trimestre, eu trabalho com eles lá a introdução, né, à sociologia, o pensamento sociológico, a importância da sociologia, qual que é o papel dela, né, na sociedade, e eu peço para eles fazerem, elaborar um desenho melhor, né, uma criação de uma cidade. Então, eles devem criar uma cidade com suas leis, com a bandeira, o nome do prefeito, o nome das ruas, o nome dos estabelecimentos, eles têm que colocar uma indústria,
turismo que a cidade tem, quantos habitantes, enfim. E aí eles devem fazer um desenho. Então, eles elaboram esse desenho sobre a cidade, e é uma forma deles pensarem, né, o que é a sociedade, como eles acham que a sociedade tem que ser. Então, é uma forma deles desenharem, mas também de fazer uma reflexão sobre o papel deles enquanto cidadão no contexto social que eles estão inseridos, tá certo? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, temos os recadinhos de sempre, né? Esse recado, todos os encontros nós temos que pontuar, mas é importante a questão da câmera aberta, né? Sempre manter a câmera aberta, isso é essencial para a gente ter uma socialização melhor nos encontros, né? Falando em sociologia, né? Tem tudo a ver. E para também contribuir com a sua frequência, né? Para não comprometer a sua presença no encontro, sempre manter a câmera aberta, né? Lógico que às vezes imprevisto acontece, muitos estão em casa, estão no trecho, né, no trânsito, então qualquer questão de imprevisto que aconteça, né, sempre avisa, né, então a gente fica ciente daí do que está acontecendo, mas sempre a gente pede gentilmente que vocês mantenham a câmera aberta, e também a questão na vez da fala, né, sempre erguer a mãozinha, né, às vezes outro colega está falando, daí vira uma bola de neve e a gente não consegue se compreender. Então, sempre manter a câmera aberta e esperar o momento ali da fala que a gente vai oportunizar para todos, tá bom? E peço aí gentilmente essa parte aí que a gente tem que seguir. Aqui o cronograma da jornada que vocês fizeram, né, com o excelentíssimo professor Afonso, né, que infelizmente teve que deixar aí vocês, mas por questões muito boas, né, que foi assumir o concurso, né, então a gente fica muito feliz por ele, né, sucesso. Então aqui vocês fizeram com ele até fotografia como narrativa, foram os encontros, né, reunião 1 até reunião 10, e estamos aí, chegando no final, né, demorou, mas, ou não demorou, né, foi rápido, né, acredito eu. Eu também sou cursista, então eu sei como é que é, porque eu também faço História Econômica do Paraná, então a gente já está encerrando aí essa segunda jornada, né. Aí vocês trabalharam cinema, né, leitura ativa, entrevista com IA, literatura de cordel, estava olhando essa aula, achei muito interessante, fotografia como narrativa, né, essa daí eu também gostaria de ter participado, como eu falei no início, né, trabalho com fotografia também, e hoje a gente chega na reunião de número 8, que é desenho como narrativa, tá? E aí nós temos a reunião 9, que a gente vai pontuar um pouquinho mais sobre o SAEB e a recomposição, como a sociologia pode trabalhar esse conteúdo, né, também, né, porque a gente não só pode pensar que é só língua portuguesa e a matemática, mas a sociologia também tem um foco, né, muito importante nessa questão. E, por fim, aí nós temos o compartilhamento do nosso relato, que vocês têm que apresentar, o relato de implementação, que vocês já tiveram, já foi corrigido, né, o portfólio de vocês, até hoje eu estava dando umas olhadas lá, se eu não me engano, da professora Cristiane, eu vi lá que ela tinha mandado lá, daí eu retornei para ela de novo, né, e eu não estou com o RCO da turma ainda, mas no que seja disponível para mim, aí eu dou uma olhada, tudo, acredito que o professor Afonso já, né, encaminhou tudo certinho, mas aí a gente vai estar finalizando o relato de implementação, tá? Que é o que ficou aí os 60 pontos. Vocês tiveram 40 pontos avaliado com o portfólio, né, o antigo, o diário, né, e aí só falta o relato de implementação para a gente finalizar aqui a nossa magnífica jornada. Tá, vou continuar aqui. Então, quais são os objetivos de hoje do nosso encontro, pessoal? Então, compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino de sociologia, promovendo a aprendizagem significativa, explorar o potencial do desenho como narrativa para ensinar conteúdos relacionados a formas e sistemas de governo, e possibilitar a reflexão sobre a recomposição da aprendizagem a partir da sociologia. Ali do ladinho vocês podem ver que tem uma imagem, né, um desenho, né, uma ilustração, e essa ilustração, a gente olha essa imagem, a gente já vê, né, o quanto que o desenho é interessante de trabalhar na disciplina de sociologia. Você olha que é um desenho, mas que atrás dele tem muitas questões que podem ser trabalhado com os alunos, na questão do sistema político, né, formas de governo, etc. É uma imagem que a gente faz analisar o quê, né? Vários
conceitos, né? Corrupção, enfim, a política, as formas de governo, como eu tinha acabado de falar. Então, é uma imagem que ilustra um sujeito ali votando, como parece, e atrás dele ali uma compra, né, desse voto dele, né, um dinheiro ali sendo colocado nele. Então, é uma forma de fazer a gente pensar aí essas questões. Se a gente leva uma imagem dessa na aula de sociologia, seja no segundo ano, no terceiro ano, itinerário, governo e cidadania, a gente com certeza pode ter uma reflexão muito grande com os alunos aí em uma aula, né? Então, isso já mostra o quanto que o desenho pode, sim, contribuir muito para uma aula de sociologia. Ok? Então, aqui nós temos a agenda de hoje, o acolhimento, que eu fiz no início com vocês, fundamentando a prática, 15 minutos, que a gente vai ver aqui no nosso encontro, por dentro da aula, 10 minutinhos, em ação, compartilhamento, que a gente vai ter lá no final da reunião, e queremos te ouvir, né, que é aquele formulário que vocês respondem aí, do que vocês desejariam, né, que poderia melhorar, enfim, que é o momento da crítica, né, que sempre é bem-vindo também. E o síntese no final ali, que é aquela fotinha de sempre que a gente tem que tirar, né, para marcar o nosso encontro. Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, para mim não ficar aqui 1h40 falando sozinho, tá bom? Se alguém que quiser falar, fique à vontade, tá? Pode me interromper. Então, aqui nós temos uma imagem aqui, falando sobre desenho, e aqui eu quero que vocês analisem essa imagem da seguinte forma, né? Deixa eu tentar colocar ela em apresentação de slide. Apresentação inteira, acho que fica melhor, né? Aí. Na verdade, já tinha aparecido as duas imagens, mas se vocês não tivessem visto a outra imagem, o que vocês imaginariam que essa imagem poderia nos mostrar? Quando a gente vê uma imagem assim, se a gente leva na sala de aula, por exemplo, numa aula lá no segundo ano, e mostra para os alunos essa imagem, o que vocês imaginam que eles vão pensar que essa imagem está ilustrando aos olhos deles? Se quiserem escrever ou falar, fica à vontade. Um chapéu torto, professor. Um chapéu amassado. Chapéu amassado, né? Guardou a roupa em cima do chapéu. Verdade. Eu também, quando olhei essa imagem, eu imaginei um chapéu. Provavelmente eles iam levar as festas juninas, né? Que está tendo agora em algumas escolas, que teve aí, que vai ter futuramente, né? Então, quando eles dissem isso, a primeira coisa que eles vão falar é referente à nossa festa junina que ocorreu aí. Também, verdade, professor. A professora Nildo falou um dinossauro deitado, interessante, né? Na análise, verdade, né? Tem uma aparência de um dinossauro. Pode ser uma montanha. Uma montanha, né? Um relevo, uma montanha, verdade. Olha aí, o professor Arilson já fez um pensamento ali sobre o chapéu do livro maravilhoso do Pequeno Príncipe, né? Mais alguém quer complementar aí o que essa imagem pode nos mostrar? Então a gente vai para a resposta dela, né? Então essa imagem ali é justamente, né? E agora o que você vê? A sua interpretação mudou? Por quê? Então será que a interpretação que você olhou antes, vendo o chapéu, realmente era a mesma, né? O que a gente vê ali? A gente vê uma imagem de um elefante engolido, né, por uma serpente, né, uma cobra, enfim, que corresponde, sim, ao livro lá do príncipe lá que o professor citou, né. Então a gente vê, né, a gente analisa essa imagem, como no início ali, né, vocês falaram chapéu, enfim, vem várias imaginações, a professora falou, né, a montanha, e eu também, né, a primeira vez que eu olhei a imaginação, que eu estava analisando essa aula que seria aplicada para vocês, eu também olhei assim e vi que era um chapéu, depois que fui ver que era uma cobra que tinha engolido o elefante. Então a gente vê o quanto que o desenho, ele pode ser interpretativo nas aulas, né, então, e o intuito da sociologia, sem dúvida, sempre foi isso, né, não só a sociologia, como as demais disciplinas,
fazer os nossos alunos terem um pensamento reflexivo sobre o que eles verem, sobre como eles analisam a sociedade que eles vivem. E quando a gente fala em um desenho, é essencial para uma aula de sociologia ter essa análise bem aprofundada, né? Pode falar, professora Terezinha, fica à vontade. Então, ali, quando o professor vê que a cobra está engolindo o elefante, dá a impressão que as pessoas podem imaginar assim, mas como assim um elefante ele é tão forte, né? Ele demonstra ali o tamanho dele, a grandeza. Então, às vezes, a gente pode analisar que o tamanho não é tudo, né? Exatamente, né? Exatamente. Mais alguém quer contribuir? Sobre essa análise? Pode falar, professor. Esse livro me transformou em professor. Quando eu li ele, quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, foi aí que a imaginação me transforma num futuro professor. Bacana, show de bola, professor. Isso aí é muito bonito, né? Exatamente. Eu também tenho uma inspiração, até eu trabalho com a professora de língua portuguesa, ela foi minha professora, né? E ela um dia trabalhou com a gente o poema do Fernando Pessoa, né? Segue Teu Destino. E foi uma inspiração para mim ser professor também, né? Sempre falo que a minha inspiração é ela, né? Então é tão bom quando a gente é inspirado por coisas boas, né? Aqui, né? Escreva no chat, levanta a mão para comentar, seja comentário. Professor, você sabia que longe de ser apenas uma ilustração, o ato de desenhar pode se tornar também uma ferramenta para a compreensão, síntese e internalização de conceitos sociológicos. Então aqui a gente também tem outra imagem, como vocês podem ver aí, uma imagem ali que tem escrito bem grande, né, destacado, né, democracia, e embaixo dela ali tem alguns personagens. Esses personagens têm várias características, temos ali um cadeirante, um senhor, né, de idade, um jovem, uma mulher, enfim, trabalhadores, um homem de terno e um menino também pequeno ali, ou seja, uma criança, podemos dizer um adolescente. Né? E ali temos vários balãozinhos. Então, quando a gente olha essa imagem, também a gente consegue analisar com os alunos a questão do que é democracia. Então, aquela imagem ali corresponde para nós ali sobre o que é democracia e qual que é o papel da democracia na questão política, né? Então, a gente vê o quanto aí que a ilustração, né, o ato de desenhar pode se tornar uma ferramenta aí para compreensão aí da questão ou do conteúdo que a gente trabalha com os nossos alunos, tá certo? Aqui agora, eu já tinha contado uma experiência no início, que eu falei para vocês, né, que eu trabalhei lá a questão de criar uma cidade com os meus alunos, e agora eu gostaria de ouvir alguém aqui, né, conte-nos sobre uma experiência sua, ou que você tem conhecimento sobre a utilização de desenho como estratégia pedagógica. Então, alguém aqui de vocês usa muito desenho no dia a dia, faz aulas com desenho, ou até usa nos trabalhos, ou até nas provas também, né? Alguém puder complementar? Pois não, professora Cristiane. Oi, boa noite. Então, na verdade, eu com os alunos, eu gosto de usar muito aquelas tirinhas da Mafalda, do Calvin e Haroldo, né? Eu acho que elas são bem bacanas para trabalhar em sociologia. E quando eu trabalho a literatura na sociologia, né, quando a gente faz uma releitura, eu já pedi para eles fazerem, por exemplo, uma releitura do Kafka, né, lá da Metamorfose, criarem uma história a respeito, né? Então, a partir de uma releitura, o alienista também, né? Fazer uma história em quadrinhos a partir daquilo que eles leram. Então, essa questão do desenho, ele é realmente bem, bem importante, né, para a sociologia. Hoje até eu estava preparando umas aulas de acolhimento e várias vezes apareceram assim sugestões. Trabalhe um meme, né? Peça para o aluno fazer um meme que represente o seu retorno, né, para o segundo semestre. Então, mostra que realmente, né, a questão do desenho, ele tem um peso muito grande. Às vezes a gente não dá muita importância, né, porque não é aula de artes, né, vai ocupar teu tempo da aula e tal.
mas é importante até para trazer o aluno. É assim, ó, tô usando uma coisa que eles gostam, porque eles gostam de desenhar, eles gostam da arte, acho que ajuda bastante. Verdade. Obrigado, professora Cristiana, pela contribuição. E sem dúvida, né? É essencial, né? Fazer uma aula diferenciada usando esse material de apoio que é o desenho. A professora Terezinha tinha levantado a mão? Pode? Professor Joselito, então, Oi. eu trabalho com língua portuguesa, então eu estou fazendo o curso que a maioria faz sociologia, então eu trabalho bastante as imagens com os alunos e sempre trago uma imagem para eles e falo para eles, o que vocês veem ali através daquele desenho? Eu falei, não existe o certo e o errado, né? Então, é o que você imagina através daquela imagem. Então, como eu comentei, a maioria dos professores aqui, eles sabem, né, que eu faço língua portuguesa, então eu tenho português, redação, e língua inglesa com os primeiros anos. Então, eu tento trazer tudo que é aprendido aqui no curso do Formadores, eu levo para a língua portuguesa e redação. Que legal. Sem dúvida, né, professora? E esse é o foco, né, dos formadores, né? Sem dúvida, contribuir à diversidade de conhecimento do que a gente trabalha, né? Eu também, que nem eu falei, eu sou cursista da área de História Econômica do Paraná e fazendo com o pessoal de História lá, tenho aprendido bastante também, né? Mas, sem dúvida, é bacana isso. Mas alguém quer complementar? Fique à vontade. Se usa desenho nas aulas, enfim. Então vamos seguir. O uso do desenho nas aulas de sociologia. Veja os seguintes modelos que a gente pode seguir, né? Primeiramente, solicitar um desenho de uma pessoa de sucesso, né? Então, primeiro ponto. Solicitar um desenho de uma pessoa criativa. E agora vamos ver um planejamento de aula que mostra, né, os desenhos realizados ao lado, né? Então, deixa eu abrir aqui. Que a gente pode ver aqui alguns modelos, né, de desenho que podem ser trabalhados, né? Só carregar aqui. Então, aqui nós temos um modelo aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês poderem visualizar melhor. E aqui seria uma aula, né, que foi usada, que a gente pode trabalhar, que é sobre estereotipos de gênero. Então, esse modelo aqui a gente pode trabalhar. Vocês podem usar também nas aulas de vocês, lembrando que esse material aqui está lá no slide, que eu postei lá para vocês lá no Class, então vocês podem verificar também, se quiserem fazer uma cópia, usar nas aulas de vocês. Dá para trabalhar ali no segundo ano questões dos estereotipos de gênero, né? Então aqui, falando bem rapidinho, né, para não tomar muito tempo, né, um pouquinho comprido o contexto da atividade aqui. Então aqui tem o objetivo, o material necessário, folha sulfite para os alunos desenharem. Aí você vai usar, né, no caso, 2 aulas para fazer essa atividade com os alunos, né? Na aula 1 você vai pedir em 10 minutos, sem dar informações sobre o que se trata a atividade, o professor irá entregar as folhas, né, para os alunos, dizer que elas vão utilizar para um desenho. Aí, em sequência, mais 10 minutos seguido, o professor pede para que os alunos dobrem o papel e, no meio, explica que a proposta da atividade é que eles criem e desenhem personagens que eles conhecem, né? E é importante ressaltar que não é necessário desenhar de forma bonita, nem com nenhum material específico, né? O importante é a criação deles, né? Os desenhos devem ser feitos de forma livre, em alguma parte da folha dobrada, e observação é muito importante que o professor não fale do que se trata a atividade, pois essa informação pode interferir nas escolhas dos personagens por parte dos alunos. Também é importante que eles desenhem um personagem de cada vez, sem que saibam do que se trata o próximo desenho, tá? Aí mais 10 minutinhos, né, já foi 30 minutos da aula, o professor irá solicitar que em uma das partes da folha os alunos escrevam o número 1, e em seguida solicitará que eles criem uma pessoa criativa. Na folha deverá constar o desenho, o nome, a idade e o sexo dessa pessoa.
É importante não utilizar as expressões masculino e feminino para não imensar as informações. No início dessa etapa, o professor deve informar que eles têm 8 minutos para fazer o desenho e escrever as características dos personagens, tá? Os alunos deverão, em outra parte da folha dobrada de maneira a não visualizar o desenho anterior, escrever o número 2 e criar uma pessoa bem-sucedida. O professor também dará mais 8 minutos para que eles finalizem o desenho e escrevam o nome, idade e sexo do personagem criado. O professor irá pedir aos alunos que finalizem os desenhos, coloque seus nomes em algumas partes da folha e o entregue informando para os discentes que a atividade terá continuidade na próxima aula. Então, a gente pode usar essa primeira aula para começar, né, fazer a introdução da atividade com os alunos, e na outra aula a gente vai fazer a finalização da atividade, né, mais 50 minutos. Então, você vai, primeiramente, na segunda aula, o professor iniciará a aula retomando a atividade anterior e perguntará se os alunos sabem por que fizeram aqueles desenhos. Em seguida, irá desenhar 2 tabelas no quadro. Então, essa tabela aqui, como mostro para vocês, né, pessoa criativa, né, sexo meninos e meninas, masculino e feminino e o total. Então, aqui quer dizer quanto, né, eles fizeram. Por exemplo, os meninos, eles fizeram uma pessoa criativa feminino ou masculino. Aí eles vão colocar aqui, né, vai fazer a soma. Pessoa bem-sucedida, né? Os meninos fizeram mais uma pessoa sucedida feminina ou masculina, e assim diante. O professor preenche a tabela de acordo com os desenhos dos estudantes e promoverá uma breve discussão acerca dos motivos que levaram eles a representarem personagens dos sexos mencionados e trabalhar o tema de estereotipos de gênero. Então, essa é uma atividade que a gente pode estar trabalhando com os alunos sobre os estereotipos de desenhos, tá certo? Então, eu vou copiar esse link aqui, que vocês aí, caso alguém tenha interesse, pode usar aí nas suas aulas, dar uma lida melhor. Eu li aqui meio por cima para não tomar muito tempo, mas aí às vezes, se quiser, pode usar aí nas suas aulas, tá? Aí, ó, enviei aí no chat. Vocês podem salvar aí, fazer uma cópia e degustar dessa atividade, tá? Voltando aqui. Então, segundo também, aqui tem alguns autores que falam, né, de acordo com Tiburi e Chui, 2017, existem algumas contribuições pedagógicas importantes do desenho, que são, então, como que o desenho ele é instigante, né, no nosso dia a dia, e quanto que ele contribui para os alunos na sala de aula e nas nossas aulas. Primeiro, ele traz uma libertação do dogma da linguagem verbal, tá? Ele traz uma provocação da pergunta filosófica, né? Então, isso foi o que, né, vocês tinham comentado, né, inicialmente ali. E ele traz também o exercício da imaginação crítica, né, que para nós da sociologia é essencial, né? Como tinha falado ali, né, a gente faz aquele conceito lá de imaginação sociológica, né, na visão lá do Charles Mills. Então, a gente, com o desenho, a gente consegue ter essas 3 contribuições pedagógicas que faz a gente ter uma reflexão maior e com os nossos queridos alunos, né? Aqui tem uma intervenção, né, pedagógica também, mostrando, né, uma atividade aqui que foi usada. Deixa eu abrir aqui ela. Daí ela é um texto de apoio aqui, né, de uma atividade que foi usado também, que é igual ao outro também, né? Então, deixa eu... Também é um material que dá para ser usado nas aulas, se vocês quiserem, né? Deixa eu copiar aqui. E aí eu envio, vocês podem estar com o tempo e dando uma olhada. Na verdade, é um trabalho do professor Carlos Eduardo Favoreto, não sei se vocês conhecem ele, e é uma dissertação dele, né? Que ele fala sobre o uso de desenhos no ensino de sociologia, né? Produção visual sobre as eleições de 2022. Então, aí dá para usar também nas aulas de sociologia. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, que vocês podem estar usando aí nas aulas.
Beleza. Aqui nós temos também os elementos que entram na narrativa do desenho, como, por exemplo, o conteúdo, a forma, a função. E aqui, professor, você já pensou em utilizar o desenho nas aulas de sociologia? Com certeza, né? Acredito que todo mundo aqui já usou desenho para elaborar uma prova. Eu também uso muito tirinhas, charge, né? Que não deixa de ser um desenho, né? Representativo também, né? Segundo ano ali eu trabalho algumas questões relacionadas à cultura, diversidade cultural, racial. Eu gosto muito de trabalhar esse conteúdo, né? Em sociologia, e também trabalho bastante desenho, né, a representação da importância, né, da consciência negra. Então é muito importante a gente trabalhar, né, essas análises, né. Então eu faço parte da equipe multidisciplinar, então fico encarregado nessa parte de trabalhar as questões raciais, e o desenho é muito representativo para a gente mostrar aí a importância da diversidade racial e dos povos, né, seja os indígenas, africanos aí, e a importância aí do quanto esse contexto racial aí mostra um conhecimento sobre a sociedade brasileira através do desenho, né? Então isso é muito legal. Então aqui nós já estamos chegando, né? Olha só o quanto que a aula passa rápido, né? Já estamos chegando aqui por dentro da aula. Vamos acessar a aula 29 do RSO. Então eu vou pedir para vocês acessarem ela, fazendo um favor. Deixa eu abrir ela aqui. Aí eu já mando para vocês o link dessa aula. Aula 29. Só um minutinho que está carregando aqui. Então, a aula de número 29 é uma aula de sociologia que fala sobre formas e sistemas de governo, né, os tipos de governo que nós temos e qual que é as características, né, de cada governo, enfim, como é que a política se baseia, né, na questão social e desde lá da antiguidade, né. Então, é uma aula aí que nos faz pensar aí as questões governamentais. Gostaria que vocês acessassem essa aula, tá? Quem conseguir acessar direto pelo RSO, tranquilo. Quem não conseguir aí pode entrar no link que eu acabei de enviar para vocês aí, no chat, que é o link da aula 29, beleza? Vocês derem uma olhada, ver se vocês conseguem entrar nessa aula, por gentileza. Se alguém não conseguir, me avisa. Querem levantar a mãozinha só para mim saber se todos conseguiram já acessar essa aula? Aí a gente já vai lá para ela. Maravilha. Meu RCO está dando problema aqui, tá difícil de abrir, tá dando erro de permissão. Erro de permissão. Tá, deixa eu ver aqui, professor Marcos. Mas eu vou apresentar aqui também, daí qualquer coisa. Deixa eu tentar pelo link que você postou aqui. Pode ser, maravilha. Então aqui nós, quem não conseguiu acessar a aula, né, mas acredito que todo mundo vai conseguir, né, porque dá para acessar pelo RSO também, tanto pelo RSO quanto pelo link que eu enviei para vocês. Mas aqui eu estou compartilhando com vocês em tela, para ficar visível também, né, a aula do segundo ano, que é a aula 29, Formas e Sistemas de Governo. Então, nessa aula aqui, ela tem o objetivo, né, de trazer para os alunos um pensamento de identificar diferentes formas e sistemas de governo, né, como o governo, ele é visto na sociedade, e quais são os tipos de governo, porque, às vezes, os alunos, eles não têm essa aptidão, né, de entender o que é democracia, né, o que é aristocracia, o que é, enfim, monarquia, até também de salientar essa diferença que a gente tem na sociedade, seja brasileira, em todas as sociedades do mundo, a diferença, né, o que é
né, o capitalismo, o socialismo, a esquerda, a direita. Então, é uma aula que tem uma contribuição de fazer a gente analisar as formas de governo que a gente vivencia desde lá da antiguidade para os tempos de hoje, na contemporaneidade, tá? Então ela vai, né, não vou lendo aqui, mas ela vai falando aqui para nós o que são formas de governo, né, o que é o governo. É uma aula também que ali baseia falando sobre as características da república, né, as formas de governo opostas à monarquia, as características da monarquia, né, ali o rei Charles, né, aparece ali, né, a monarquia, né, que é a característica da política, né, do rei Charles. Aí nós temos ali uma atividade que a gente pode fazer. Eu estava analisando essa aula e eu vi que eu nunca tinha visto essa aula. Então, a minha atividade que eu fiz, eu vi que tem muita aparência, né? Lembro lá que eu tinha falado para vocês lá no início, que eu faço lá com o segundo ano, eu fazia com o primeiro ano, quando a gente tinha sociologia no primeiro ano. A atividade lá sobre a criação de uma sociedade, né? E aqui essa aula, ela retrata bem isso, né? Depois que a gente trabalha ali as formas de governo, ali ela pede na atividade ali que vem, que você deve escolher, né? O aluno pode fazer em pares, né? Ou até em trio nessa atividade, enfim, aí vai da escolha do professor, né? Como ele prefere, né? E de acordo com a quantidade de alunos na turma, vocês devem escolher se será uma república ou monarquia, justificando a escolha e definir os aspectos. Então, depois que a gente trabalha com eles, né, o que é a monarquia, o que é a república, as características desse tipo de governo, né, como é que ele acontece, quais são os países que retrata, que viveu monarquia ou vive até hoje, aí pede para o aluno, né, dar um nome de um país, criar um país, talvez até com uma bandeira, como tinha falado já hoje, e a forma de governo que ele escolheu, né? Tipos de governante, né? Rei, presidente, primeiro-ministro, etc. E a forma de escolha do governante. E também daí dá para perguntar para os alunos por que ele escolheu, né, esse tipo de governo, o que esse governo ali trouxe para ele de interessante, né? Então, é uma ideia de fazer a gente fazer os alunos entender o conceito de formas de governo, que é a centralidade da aula, né? O foco da aula é isso, né? E eles colocarem a mão na massa ali na aula, e é uma atividade que pode aí ser realizada essa atividade prática em uma aula, né? Lógico que a aula ela dura mais por conta dos slides, enfim, mas é uma aula bem interessante da gente trabalhar, e não sei se alguém já trabalhou essa aula 29, mas eu tenho essa aula um pouco diferente, porque eu fiz, né, adaptei nos meus slides, mas é quase isso também, sobre formas de governo também. E eu trabalho também esse conteúdo, ele é no segundo ano, né, Sociologia Política, mas a gente também trabalha no terceiro ano, né, Governo e Cidadania. Pode falar, professora Nilda, fica à vontade. Então, até eu ia falar com o Afonso, porque eu usei essa estratégia com o pessoal, tanto do segundo como do terceiro. Foi um material que foi utilizado no primeiro trimestre, e eu queria até apresentar isso com um relato de implementação, porque foi bem legal. Eles criaram uma formação social, e aí uma das propostas é que, assim, a gente viu 4 tipos. A gente falou sobre as comunidades indígenas, e lembrar um pouquinho como era o percurso, né, da organização social do homem logo no início, lá, quando a gente está falando lá do Homo australopithecus, mais ou menos como eles viviam em grupos, né? Eles eram coletores e tal. E aí eu falei um pouquinho desses, depois eu fiz uma ponte aqui com as sociedades na atualidade, principalmente sociedades indígenas, comunidades que vivem de forma nômade e tal, mostrando o que eles tinham em comum, o que eles herdaram, né, desses antepassados. E aí depois a gente falou um pouquinho da sociedade da escravização antiga, e depois a gente falou um pouquinho da sociedade feudal, e falamos também sobre a sociedade capitalista. E eu perguntei para eles, agora, a partir das 4 referências que vocês tiveram de formação social, vocês vão construir uma que vocês acham que é interessante, que vocês consideram ideal para ter uma sociedade. Mas eles penaram tanto, porque eles falaram assim, mas não tem nada que salva nessa sociedade. Eu falei, não, vocês vão ter que achar alguma coisa que salve e criar, vocês podem inventar alguma coisa. E foi bem interessante que eu não falei sobre a formação social socialista, eu não entrei nela. Não entrei nem na socialista nem na comunista.
E aí eu fui percebendo que eles foram direcionando com as características delas. Eu achei muito interessante. E aí eu deixei para retomar agora, a hora que eu for, porque como é uma turma, a galera que eu trabalho é um pessoal que tem muita dificuldade, então não dá para avançar na velocidade que é e tal a RCO das aulas. Então agora o que eu vou fazer? Eu estou entrando no Marx e vou pegar todas as comunidades que eles elaboraram e vou mostrar os elementos que eles colocaram do pensamento, né, de como Marx construiu a ideia de sociedade, sem eu falar de Marx, entendeu? Então eu vou retomar. E aí até eu estava pensando em colocar isso no meu relato de implementação, porque aí eu tive um começo, eu tenho um meio e agora eu vou ter um final. Então, por isso. Então, e eles fizeram os desenhos, tá? De como, dos brasões, as bandeiras, como seria, fui toda a produção deles. Eles vão tirar, fizeram em sala, não deixei levar para casa, eles vão fazer tudo em sala. E ficou bem interessante, eu achei muito legal, o resultado foi bem interessante. Que legal, professora, não, bacana, e que vai ser legal quando você for apresentar aí para a gente ver. Legal que você usou 2 aulas, né, baseada na questão do desenho, que é o que a gente está vendo hoje, e a aula sobre formas de governo, né, então, 2 coisas que juntou. E é importante que foi feito um percurso, né, como você falou, né, e os alunos, e, enfim, lógico que quando a gente fala em política hoje com os alunos, tem aquela coisa, né, como eles veem a política, mas sem dúvida, quando eles se aprofundam no conteúdo ali, né, desse tema política, a gente consegue, sem dúvida, colher bastante frutos com eles ali relacionados a esse tema, né. Mas é isso aí, show de bola. Deixa eu passar aqui para frente. Então, daí, enfim, da aula continua ali sobre características do presidencialismo, né, também. Se mais alguém quiser falar, pessoal, como eu não estou vendo todo mundo erguendo a mão, pode interromper também, tranquilo. Características do parlamentarismo também, essa aula fala, né, sobre o que é o semipresidencialismo. E, enfim, ali também nessa questão, né, que é importante também analisar com os alunos, né, estudantes brasileiros já votaram em 2, né, plebiscitos para escolher entre monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Então, também é um tema ali que é importante. E essa aula também faz eles entenderem como é que surgiu toda a questão da política, né, e a mudança que a gente vive de governo, né, a questão desde lá do período da independência, né, a questão da programação da República, faz até eles pensarem dos nossos feriados, né, porque quando a gente fala em feriado, né, nacional, os alunos ficam, mas por que independência, né, alguns, né, e é uma aula que pode até retratar essa questão, por que a gente tem os feriados e qual que é a essência desses feriados no nosso contexto de sociedade atual. Quem que levantou a mão? Alguém? O professor Fábio, eu trabalho Oi, com professor Fábio. sociologia também, e também trabalho ensino religioso, né, então, no estado, e também trabalho no município, as séries iniciais com literatura. Tanto no ensino religioso, eu trabalho bastante também com desenhos, com símbolos principalmente, né, com meus alunos, e também no município, né, como são as séries iniciais, né, eles gostam bastante, né, de desenhos, de imagens, né, como no município eu trabalho literatura, eu gosto de trabalhar bastante assim, com eles, as imagens e tal, para eles contar a historinha referente àquela imagem, o que aquela imagem representaria para eles e tal. Então, a gente vê que é bem legal assim, né? Não só na área de sociologia, mas a gente pode estar usando também ensino religioso, que nem eu que trabalho no município também pode estar usando, então assim, abrange muito, né? Somente uma imagem, né? Para a gente também, a gente vê uma imagem, a gente, que nem no começo que o senhor mostrou, pô, cada um de nós aqui falou uma coisa. Quando a gente viu, até foi um espanto para nós, como que seria aquela imagem, né? Quem que conseguiria acertar que ia ser aquele desenho? Uma cobra com um elefante. Então é bem relativo, isso é bem importante, né, professor? Com certeza. Sem dúvida, professor. Isso aí. Então, daí essa aula, ela divide-se em, mostra também que tem outra atividade, né, para os alunos dividirem em grupos, né, sendo cada um representante de um sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo e o semipresidencialismo, né, então eles também podem fazer essa atividade. Eu vi que alguém tinha comentado no chat que não tinha chegado nessa aula ainda, né, então, essa aula ainda não chegava, mas é bom que já dá para se adiantarem, né, enfim, a gente vai analisando essa aula, porque é a aula que a gente vai trabalhar a nossa atividade mão na massa hoje, tá certo?
Então, uma aula muito interessante sobre as formas de governo. Deixa eu fechar aqui agora. Voltar para o meu slide principal aqui. Então, essa aula aqui, ela, como eu tinha falado, ela tinha o objetivo de identificar diferentes formas e sistemas de governo. Essa aula que a gente deu uma passada por cima aqui, né, bem rapidinho, a aula 29. E identificar conceitos fundamentais de política, Estado e governo. O que é cada desses conceitos, né, como a gente pode analisar a política, o Estado e o governo. E quando a gente fala nessa aula, a gente faz aquele percurso, né, como a professora Nilda falou, né, aquele percurso lá, desde lá, né, da antiguidade até os dias de hoje. Como a gente pode ver a nossa política de hoje, né, o sistema político que a gente vivencia hoje, né. Então, é uma aula aí que faz a gente ter um pensamento aí social, todo o contexto aí, formação da sociedade brasileira. Professor, como utilizar a estratégia do desenho como narrativa para trabalhar os conceitos de política, Estado e governo? Então, quando a gente fala, né, na estratégia do desenho, né, como narrativa, como você pode trabalhar os conceitos de política, Estado e governo, hein? Como que vocês trabalham essa questão da estratégia de desenho numa aula que envolve o tema política, Estado e governo? Alguém já trabalhou, além da professora Nilda, né, que tinha comentado, o professor Fábio? Terceiro ano, né, a gente também trabalha muito nessa questão, no itinerário Governo e Cidadania, né? Não? Terceiro ano gosta de trabalhar bastante com eles, tirinhas, charging, né? No Governo e Cidadania a gente trabalha bastante questões relacionadas a direitos e deveres, né? É muito essencial nas aulas trabalhar isso, né? Eu sempre foco, né, com os alunos, né? Pense nos direitos, mas pense nos deveres também que a gente tem enquanto cidadão, né, no contexto social. Então, também trabalho bastante tirinhas com eles e charge aí nas minhas aulas de Governo e Cidadania. Tá? Pessoal, então agora vem a parte boa, né? Em ação, né? Agora chegou a nossa hora de ação. A gente está um pouquinho adiantado, mas é bom porque daí a gente finaliza essa ação e com certeza vai sobrar um tempinho no final. Aí a gente pode até daí falar um pouquinho sobre o relato de vocês, a gente combinar já as apresentações de vocês, que dá para... Eu vi que vocês são uma turma que tem 14 cursistas, então dá para a gente até talvez combinar aí de uns 4 apresentar semana que vem, no final do encontro da reunião 9, e os outros 10 ficar para a reunião 10, para a gente manter o tempo, né, e que todo mundo consiga participar e fazer sua apresentação, tá certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Nessa atividade em grupos, vocês criarão um desenho, tá certo? Com base na aula 29 que a gente trabalhou aqui agora há pouco, né? Então, a gente trabalhou essa aula 29, que é sobre... Tá aparecendo para vocês, né? Ah, tá. E vocês vão se dividir em grupos e a gente vai trabalhar a aula 29 de Sociologia, sobre o tema formas de governo. Para isso, vocês serão divididos em 4 grupos, em salas temáticas, né? Então, como vocês são em 14, nós teremos, não sou professor de matemática, mas 3, 3, 4, 4, né? Então, vai ficar 2 grupos a mais, com um colega a mais, mas isso não vai interferir, né? É uma atividade bem tranquila, tá? Vocês vão aí trabalhar em grupos, equipes, dividido em 4 grupos. Então, 2 grupos vai ficar com 3 integrantes e outros 2 grupos vão ficar com 4 integrantes, tá certo? Cada integrante deverá criar um desenho que aborde um dos conceitos discutidos na aula 29 do RCO de Sociologia. Então, vocês vão elaborar um desenho, né?
Muitos estão pensando, poxa, mas eu não sei desenhar, não gosto de desenhar. Mas essa é a hora de colocar aí o seu lado artístico, né, em progresso, em prática. Então, vocês vão elaborar um desenho que aborde os conceitos da aula 29, lá, parlamentarismo, monarquia, tudo aquilo que a gente passou ali já hoje. E o grupo deverá escolher um dos desenhos para o compartilhamento e um orador para representar o grupo. Então, vocês vão fazer em grupo, tá certo? Só que cada um vai fazer o seu desenho. Então, né, o grupo aí vai fazer cada um o seu desenho, e aí depois vocês vão discutir, né, na sala temática e entre vocês qual o desenho que vocês vão escolher. A nossa aula é tão interessante que é sobre formas de governo, né, relacionado com o desenho, que é o tema desse encontro, que até para votação envolve forma de governo, que é a democracia, né? Então, vocês vão aí fazer uma votação entre vocês, qual o desenho que vocês vão escolher para apresentar, tá certo? Então, o grupo deverá escolher um dos desenhos para o compartilhamento, tá? E um orador para representar o grupo. Pode ser o mesmo dono do desenho, ou para não ficar pesado para o desenhista, né? Ele, além de desenhar, ainda tem que apresentar, escolhe outro para falar, né? Enfim, aí vai o critério aí do grupo, tá? No compartilhamento, além de mostrar o desenho, o orador deverá explicar como o desenho ilustra os conceitos de sociologia escolhido, né? Então, ou seja, por que você escolheu esse desenho, o que esse desenho representa, né, na questão da forma de governo, e talvez como a gente pode usar esse desenho nas aulas, com os alunos, fazer eles terem uma imaginação sociológica, né, sobre a questão relacionada a formas de governo e a política, e como isso contribui para a nossa disciplina e para o contexto social, quando a gente fala, né, formas de governo, sociedade, etc. Os desenhos deverão ser realizados manualmente, em uma folha. Então, vocês, dessa vez, vocês não vão ter nenhum formulário para preencher, tá? Então, não precisa vocês escrever nenhum formulário. Olha só que atividade legal, né? Já cheguei sem fazer vocês escrever, né? Professor gente boa, né? Que nem os alunos gostam. Ah, professor, não passe muito, né? E eu tô querendo aquele professor hoje que não vai passar muito. O que vocês vão fazer, então? Se eu pudesse, eu daria uma folha. Vocês vão pegar uma folha, pode ser uma folha do caderno, pega aí uma folhinha de caderno de desenho, e vocês vão usar apenas uma folha, tá? Então, para fazer o desenho. E aí, depois, o desenho que for escolhido, você aí chega bem pertinho da câmera, mostra, né? Esperamos que a gente consiga ver bem, e aí você mostra aí na sua câmera o desenho que foi escolhido, e em seguida o grupo apresenta, tá certo? Essa atividade aqui, tem 25 minutos, tá? Então, eu vou abrir aqui as salas temáticas para vocês. Eu deveria deixar organizado já as salas temáticas antes, eu não deixei, mas isso aqui é rápido, né? Já fazemos. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem? Então, eu vou estar passando nas salas, então a gente vai estar conversando, né? Então, salas, vou colocar aqui 20 minutos, vai dar 8h03, vou colocar, bom, 25 minutos, então vai dar 25 minutos, eu acho que dá, né, 25 minutos, acho que dá para vocês aí invocarem o Van Gogh em vocês aí, o Salvador Dalí, e fazer aquele desenho chique, tá? Então, eu vou colocar aqui na sala principal aqui, deixa eu ver aqui. Um minutinho, deixa eu só organizar aqui. Deixa eu colocar aqui minha ilustre tutora junto, que também é a professora Tânia, deixar ela na sala principal também. Ela também disse que quer desenhar hoje. Bem que a gente está com um tempo. Então, aqui eu fiz 2 salas com 4 cursistas, e agora eu vou fazer 2 salas rapidinho aqui com 3 cursistas, né? Para ficar mais... como são 14 cursistas, né?
Então, a gente... Sala 2, sala 1 a chamada principal, sala 3 e sala 4. E eu acho que deu 3. 3. Então, beleza. Então, pessoal, na chamada principal aqui vai ficar, eu fiz sorteado aqui a sala, então ele fez aqui, vai ficar o professor Danilo, tá? Chamada principal, o professor Elvira, professor Marcos, então vão ficar na sala principal, tá certo? Na sala 2 vai ficar o professor Arilson, professor Fábio, professor Júlio e o professor Marcos, tá? Na sala 3 vai ficar a professora Cristiane, a professora Nilda e o professor Roberto, tá? E na sala 4 vai ficar a professora Dejaneide e a professora Terezinha, né? Acho que seria bom a gente tirar, né? Acho que eu vou colocar aqui um outro aqui para ajudar as prof aqui, porque elas ficaram só em duas, né? Ficamos em duas. Isso, tá, já. Escolhe alguém que sabe desenhar, prof. Pra gente escolher. Pode deixar, Aí, professor, só as duas, elas dão conta. eu não sei desenhar, gente. Poderia colocar no grupo dos meninos ali. Vão humilhar, né? Brincadeira. Júlio, tá bom, professor Júlio? Grande amigo, hein, professor? Amigo, né? Ô, professor, nós estamos em 2 marcos aí, né? Não sei qual dos dois que vai primeiro. 2 Marcos? Marcos Antônio. Marcos Antônio fica na chamada principal. Tá certo? Obrigado. Então, vamos lá. E nós, professor, vamos ficar na qual? No Professora 3? Terezinha fica na sala 4. Tá bom? Tá, mas daí vai ficar só eu e a professora? Você, a professora Terezinha e o professor Júlio. 3? E, Júlio, de e janeiro. alguém Isso. sabe desenhar? Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, vou estar passando nas salas, tá bom? Tá. Enquanto isso, vou pegar uma água aqui para mim aqui. Eu vou dar uma passadinha nas outras salas. Daqui a pouco eu volto aí. Beleza. Ficamos em 4, pessoal? É para ser feito individualmente esse negócio? Senhor, onde está as caixas de folha, tá? Não faço ideia. Eu lembro, quando eu usei uma vez, eu peguei com a diretora, mas ó. Oi? Estão me ouvindo? Alô? Oi, eu estou ouvindo. Oi. Ah, só pelo que ele falou, a gente tem que desenvolver isso individualmente? Isso, cada um faz um desenho, depois a gente escolher um. Ah, entendi. Vou tentar abrir aqui, só que eu vou ter que ir no outro computador, que aqui eu não consigo abrir para desenhar, não. Repete, Danilo, fazendo favor. Eu vou ter que... Eu tô aqui, tá? Você pode falar que eu tô ouvindo, mas eu vou estar no computador do lado para eu abrir a atividade, que eu não consigo abrir nesse, lá onde que é a aula e tal. Tranquilo. Mas eu tô aqui ao lado. Tô ouvindo. Beleza.
Lisa, sabe essa chave da biblioteca aqui? Ó, ela vai pegar os fones na sala dela, mas... Na sala dela. Aqui, ó. Na minha sala, uma caixa e 5 cartolinas. Ah, essa mesmo, Deus. Nossa, é mal cair no supermercado.
Não. Terceira do caso de 20. O Alex, eu pedi para ela sair, que eu não tá bem. Vamos avisar a mãe dele. Ele falou que tá com gripe, tá com olho vermelho, tá com mal-estar. Ele terminou lá, a pessoa tá passando? Eu não sei. Eu falei, vai ter uma aula. Não, eu vou conversar pra você. Aham. Vou avisar pra mãe. Hã?
Ainda bem que eu fiz teu ponto. Está querendo, não é bem.
Para entrar na sala principal com vocês aqui. Ai, ai. Consegui entrar nas outras. Mas, enfim, consegui fechar aqui. Então, vamos finalizar aqui, né? O nosso horário já está se encurtando. E eu estou aqui com um carinha aqui também, né? Que acordou agora há pouco, meu fiel escudeiro, chamado Adam, né? Daí ele também quer participar da reunião, né, filho? Enfim, vamos lá então, pessoal, participando aí. Quem que começa? Vamos começar pelo que estava na sala principal, professor Marcos. Aí qualquer coisa a gente faz aí, para finalizar aí, 2 grupos para apresentar e só mostra o desenho, por que escolheram. Na verdade, nós não chegamos a escolher, professor. Porque eu... Nós não conseguimos nem conversar, eu e o Elvira aqui. Elvira, eu mostro o meu, você mostra o seu aí, tá? Ai, prof, vai ser o seu, imagina que eu... Vixe, vocês conseguem Eu estou ver? terminando o meu aqui, estou aqui no outro computador desenhando. Só um minuto, aí no final eu mostro. Peraí. Pode vir trazer um pouco mais perto da câmera, professor Marcos, fazendo favor. Que legal, ele fez. Ele fez ali, mas imagina que eu sei lá, eu fui fazer isso. Deixa eu ter... Posso tentar apresentar, professor? Pode, fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá direto do WhatsApp, eu espero que não apareça outras coisas. Aqui. Tá bem visível? Tá sim. Eu peguei ali as formas de governo, mostrando todas elas, não sei. Gente, eu sou da geografia também, né? Minha arte para desenhar é lá embaixo. Legal. Beleza, não, mas ficou legal, você representou, né, através dos desenhos, prestando cada tipo de forma de governo, né, a república, né, a democracia, show de bola. E é bem Van Gogh mesmo, viu, professor, porque eu só tinha uma caneta para fazer e só uma folha, não podia errar. Não, imagina, show de bola, professor Marcos, parabéns, e você e os demais do grupo. Mais algum grupo? Sugiro que guarde esse desenho, no futuro pode valer milhões. É verdade, pode... Boa ideia. Pode ir lá, estar junto com as obras do Van Gogh, lá no Museu de Amsterdã. Mas, enfim, mais algum grupo quer participar aí para a gente, antes da gente finalizar aqui o nosso encontro, já está chegando ao fim? Pode ser o grupo 2, o grupo 3, quem mais... Pode mostrar o seu lado desenhista. Bom, gente, me permitam, tá? Eu compartilhei um link com vocês aí, porque a gente acaba buscando, né, sempre alguma referência no Dr. Google, mas eu aí no grupo aí do professor Fábio, do professor Arilson, né, a gente trocou um pouco de ideias sobre essa figurinha, que acredito que vocês conseguem visualizar, né? Tá lá num blogspot, provavelmente, lá da Gel, professora, e ela colocou essa figurinha, né? Até, inclusive, deixei link aí se alguém quiser usar mais tarde. Talvez fazer algum tipo de representação nesse sentido, né? Eu, particularmente, trabalho esse conteúdo nos 3º anos também, né? No ensino médio. No meu colégio, a gente trabalha essa disciplina como aprofundamento de sociologia, né? Um colégio da Polícia Militar. E o que acontece? Eu pensei essa noção de texto associado com algumas informações, né? Associado com alguns desenhos representativos, talvez para compreender esse assunto, o que é a diferença entre Estado, nação e governo, né? Então, por exemplo, a gente começa com o primeiro elemento lá, com o povo, com a população, né? Que se soma a esse povo uma mesma cultura, um mesmo sistema de comunicação, de crenças mais ou menos similares, tradições, costumes e tudo mais, que mais tarde se passa, né, a ocupar de fato um território, ou se desenvolve nesse território, então a gente forma uma nação. Então a gente vem ali, né, por exemplo, o Estado brasileiro,
com, né, os seus elementos, seus integrantes e, né, com os seus elementos culturais, tradicionais, enfim, referências. Porém, dentro desse Estado, né, uma parcela da população vai se tornar o governo, né? Então, a gente tem a figurinha ali, né, que vai criar as leis próprias, que vai definir, né, as atividades em si, né, do Estado, enfim, princípios norteadores, Constituição, né, vai definir taxas, impostos e tudo mais, né, e vai gerenciar esse Estado que agora, né, enfim, essa nação que agora é um Estado, né. E aí, né, essa figura traz para a noção, né, de Estado-nação, associando os aspectos físicos e políticos. Mas eu diria que talvez ainda falta, né, alguma referência nessa figura, e aí fica para os intelectuais desenvolverem aí, né, da melhor forma possível, essa noção de que a gente tem que deixar muito claro para os alunos, né, que o governo ele é um elemento transitório, que ele está temporariamente aquela equipe naquele governo, ele não é para sempre, né. Então a gente, por exemplo, não pode misturar as questões ligadas aí à corrupção, roubalheira, desvios, né, situações como um erro do Estado. O Estado é algo, né, permanente, né, talvez uma das maiores construções humanas aí. Por outro lado, né, essa noção aí de corrupção, que, né, muitas vezes afasta os alunos, eu até fiz uma outra representação que poderia vir a somar, usei um canetão um pouco mais forte. Então, eu também sou da matemática, gente. O que eu procurei fazer, né? Colocar a noção de que política é igual ao bem comum. Então, quando a gente está fazendo a política, a gente está desenvolvendo o bem comum. E aqui eu coloquei esse sinalzinho da matemática, que quer dizer diferente, que é diferente da corrupção, né? Que está a noção de roubalheira, desvios e tudo mais, tá? Então, né, talvez uma noção de desenho associado aí com meio que um infográfico, um mapa conceitual, algo assim. O que eu desenhei também aqui, gente, né? Que a noção de política é uma coisa muito mais ampla, muito mais ampliada, enfim, né? Envolve todas as nações, envolve a gestão participativa e tudo mais. Porém, a corrupção é um verme, um germezinho, um pontinho que começou pequeno, que foi se espalhando e que tomou, né, uma proporção aí dentro da política em si. Então, esse é um desenho muito simples que eu faço, né? Talvez seria, né, mais uma noção de mapa conceitual, mas que eu utilizo, né, com os meus alunos, sobretudo para, né, reforçar essa ideia de que a gente tem que desvirtuar a noção de política, né, de corrupção. Corrupção, infelizmente, é um mal que precisa ser combatido, talvez o maior mal em sociedade, né? Se não houvesse corrupção, a gente teria mínimos problemas sociais, desigualdade e tudo mais, né? Mas a corrupção, ela se torna esse câncer, né, que começa a corroer o Estado, que começa a corroer as instituições, né, que começa a corroer a nossa conduta, e que ela começa pequena, né? Ela começa com uma cola na prova, com alguém que furou a fila na hora do lanche, né? E isso só vai tomando proporções maiores, né? E também é um exame de reflexão que eu faço com os alunos, né? Justamente isso. Como que a gente vai questionar os nossos governadores se eventualmente as nossas condutas também não são das mais adequadas, né? Enfim, então sempre leva para discussão, mas é um ponto de partida aí que associando, né? Talvez alguns riscos aí que, né, alguns traços que talvez possam fazer sentido para os alunos. Beleza? Seria isso, gente. Obrigado. Bem, professor Marcos, olha, incrível, magnífico, com as palavras. Você vê, né, professor de matemática, né, e trabalha em sociologia, então você vê o quanto que as disciplinas trabalham junto, que é o que a gente vai ver, né, no próximo encontro. Então, gente, acabei de ter uma luz extraordinária aqui do professor Ailson, desculpa, né? Porque o que acontece, gente? Eu cursei matemática porque eu sou apaixonado por estatística e por planilhas, né? Adoro planilhas, né? Inclusive, eu estou com a minha aberta aqui, uso desde a minha construção da minha casa, comecei a planilhar e agora toda a minha vida cabe num Excel, né? Mas, assim, gente, eu acabei indo para a área da matemática, né? Embora não tenha aula no Paraná, mas pelo fato de ter entrado em educação financeira, que eu acho excelente como disciplina, porém ela não pode substituir a sociologia, né? Não vejo dessa maneira. Acho interessante a educação financeira ser acrescido nas ciências humanas, né? Não, até porque a gente trabalha muito questão do consumismo, né? Sustentabilidade, endividamento, enfim, acho que tem uma relação muito forte. Mas, assim, como nas nossas humanas cada vez a gente tem menos área, falei, vamos espirrar, né, para um outro lado que pelo menos tenha uma condição de aulas um pouquinho maior. E, de fato, hoje estou trabalhando com um 6º ano, né, numa outra rede aí, que é com o início lá da matemática, então eu estou aprendendo junto com eles, né? Mas eu acho, assim, que quando a gente fala, por exemplo, em problemas sociais, para um aluno de classe média, né, ou média alta, não faz sentido falar de classes sociais, porque ele não vive essa realidade.
Agora, quando você desenha lá um diagrama de Pareto, né, dizendo que 20% da população mundial dispõe de 80% dos recursos, em compensação, né, 80% da população mundial divide os 20% que sobram, aí quando os alunos começam a ver proporções, quando começa a trabalhar, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, quando você traz indicadores, né, números, aí a coisa começa a fazer mais sentido, né. Então, assim, eu vejo que, né, a gente entra num processo muito disciplinar das disciplinas, mesmo nós nas humanas, né, a gente dificilmente, às vezes, relaciona história, geografia, filosofia, né, e às vezes a gente só joga, derrama esses conteúdos para os alunos e, às vezes, para eles começar a fazer essas conexões acaba demorando um pouquinho mais, né, então a gente já favorece o caminho. Mas, enfim, é um aprendizado, né, não que eu adore matemática, mas na ausência de aulas, né, é o que a gente acaba tendo muitas vezes, né. Sem dúvida, professor. Obrigado pelas tuas palavras, né? Foi magnífico aí, né? Enfim. Professor Marcos, o nosso tempo está passando já, na verdade, né? Então a gente... Não, professor, é justamente isso. Eu ia pedir licença para o colega aí, porque eu preciso sair, eu preciso ir para a sala. Tranquilo, não, tá bom. Eu também já preciso desligar também. Beleza. Professor Marcos, só daí tem o formulário que eu mandei aí, tá bom? Daí, na hora que você puder preencher daí, tá bom? Sim, eu já abri ele aqui, só que eu vou preencher daqui a pouco. Agora eu não consigo. Imagina, obrigado pela participação. Então, pessoal, só para finalizar aqui, então, né, que o nosso encontro de hoje, ele rendeu bastante, né, e sem dúvida, né, acaba rendendo mesmo. A gente ficou aí essas atividades, né, só 2 grupos para apresentar, né, para participar, já seria bacana, né. Então, deixa eu só voltar aqui no... Então, aqui a síntese, né, eu postei aí no chat para vocês responderem, né, o formulário de hoje, da aula, né, enfim, o que vocês acharam, para vocês testar o conhecimento de vocês aí, beleza? Então, o formularinho aí tem, que eu acabei de postar aí no chat, está aí para responder essa questão, vamos testar nosso conhecimento preenchendo o formulário. Aí você pode preencher, e é jogo rápido, é bem rapidinho, questão de... Aqui nós temos as referências que nós usamos, que vocês podem consultar também, né, os links das atividades, enfim, tá certo? E aqui nós temos o Acontece na Escola, né, ó, os eventos, né, Ação Fala Estudante, 28/7 é 1/8, e nós temos também a aplicação da segunda avaliação diagnóstica do SAEB, a recomposição, teve a primeira, né, e agora a segunda, que vai durar de 2... Então, professor, vai ser o do SAEB, né? Porque está em dúvida se é a prova Paraná ou se é o SAEB, né? Então, não, é o SAEB. É o SAEB. Isso mesmo. Tá certo? E para finalizar aqui, pessoal, aquele momento, né, magnífico, que é a hora do print, né? Então, peço que vocês todos se posicionem. Tudo certo? Ficou uma dúvida? Peço desculpas pela reunião, alguma coisa, se eu não ficou muito, houve alguma falha, mas a gente vai se socializando nos decorrer dos outros encontros, tá certo? Tranquilo, então, professor. E obrigado pela participação de todos e aguardo você no próximo encontro. E na próxima reunião, se alguém quiser já participar, apresentar o relato de vocês, aí pode me avisar, eu deixei lá no Class o meu número de telefone, podem enviar para mim lá alguma mensagem aí. Beleza? Então vamos para uma fotinha aqui bem rápido e encerramos aqui, beleza? Vamos dar um sorriso aqui. Beleza. Obrigado, pessoal, pela participação. Até mais, um bom descanso. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Pessoal. Até semana que vem, pessoal. Bom, obrigado. Retorno às aulas aí para todos. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Pessoal. Rapidinho. Meu nome é Danilo. No último encontro antes do recesso, eu precisei faltar com um atestado médico. E aí, naquela semana, pelo que o prof tinha falado, eu deveria entregar